Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, Vilmar Govinates, que estamos recebendo uma figura ilustre aqui, não só na área esportiva, né, presidente do Conselho Deliberativo do nosso Grêmio de Futebol Porto Alegre, o meu Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Eu gostaria que fosse conselheiro, presidente do Conselho Internacional. Mas... E consultor empresarial, doutor Carlos Biderman. Carlinhos, muito prazer em tê-lo aqui novamente. Muito obrigado, né? Silvio. E sabes que nós estamos num momento assim no Brasil, nós já conversamos a última vez que o Brasil, pela primeira vez, né, Carlos, está experimentando alguns ares liberais, quer dizer, colocar uma certa liberdade econômica de fazer as coisas no Brasil, e eu acho que esse é o caminho. Como é que tu estás vendo esse caminhar do governo Bolsonaro agora que está indo para o segundo ano? Olha, Silvio, é difícil fazer uma análise ampla do cenário, mas eu acho que os sinais são positivos, sabe? E eu acho que eu gosto muito de analisar o sentimento pela Bolsa de Valores e pela expectativa do investidor. Não que uma pessoa me diga que isso pode ser uma visão muito financeira das coisas que estão acontecendo, mas, pelo contrário, eu acho que isso é um bom termômetro, uma boa análise. Então, acho que os mercados estão dando respostas positivas de expectativas ao Brasil, de uma certa forma ainda lenta. Mas, poxa, conseguimos não, o Brasil fez a reforma da Previdência com apoio do Congresso. Tem uma reforma administrativa proposta, agora já foi uma primeira feita ano passado, agora uma segunda com um pouco mais de intensidade proposta esse ano, com toda a chance de passar. Temos uma reforma tributária em discussão. O Brasil já é visto no exterior com outra condição. A apresentação do Paulo Guedes em Davos foi extremamente elogiada, foi marcante em termos, e a repercussão no mundo inteiro foi extraordinária. Então, eu acho que nós temos aí uma dicotomia, vamos dizer assim, do que efetivamente está acontecendo e como os agentes da sociedade como um todo estão reagindo ao que está acontecendo, e outro que se vê na imprensa, não só brasileira, mas internacional, que há uma dicotomia entre esses, a gente já falou sobre isso, entre essas duas posições. A realidade não é bem a realidade expressa na imprensa. Isso é muito ruim, porque, enfim, existe todo um ânimos, não vou criticar a imprensa, mas um ânimos de alguns agentes contra o país, fazendo, enfim, vamos dizer assim, uma peregrinação, me fugiu a palavra, melhor palavra do que essa, contra tudo o que acontece. Então, isso é muito ruim. Mas os fatos, e hoje nós temos uma velocidade de informação que foge, vamos dizer assim, da mídia tradicional e que reflete uma situação muito diferente da que é refletida na mídia. Então, eu acho que isso é muito positivo. Que bom se houvesse, vamos dizer assim, um ambiente mais favorável para reconhecimento das coisas boas que estão acontecendo. Então, eu vejo com muito otimismo o Brasil para esse ano. Acho que o cenário internacional é favorável. A gente não sabe o que pode acontecer com o coronavírus, que é um risco realmente grande em termos de que pode acontecer no mercado, mas eu acho que tenho esperança que isso seja dominado e controlado como foi a SARS rapidamente, até mais rapidamente que foi a SARS. Eu acho que isso efetivamente está acontecendo, tenho esperança que esteja acontecendo, posso estar errado, mas isso é um risco que nós temos. Mas acho que fora isso, o cenário econômico internacional e o cenário no Brasil é muito positivo, para o Brasil retomar uma posição, não vou dizer de liderança, mas uma posição de destaque no cenário internacional, favorecendo tremendamente as empresas. Eu, vamos dizer assim, no meu negócio pequeno, onde eu tenho, vamos dizer assim, atuo em conselhos e comitês de diversas empresas e, por sorte, elas estão espalhadas pelo Brasil, desde o Nordeste até o centro do país e aqui no Sul. E, vamos dizer assim, algumas transações que estavam paradas há algum tempo. Impressionante, agora em janeiro isso destravou tudo, tá certo? Está todo mundo querendo fazer negócio. E eu conversando com pessoas também, amigos, enfim, esses dias, a impressão deles, dos advogados, enfim, poxa, os negócios estavam parados e agora as coisas estão andando. Impressionante, janeiro, que aqui no Sul normalmente as coisas eram mais travadas. Pelo contrário, esse ano a coisa destravou. Eu acho que nós temos aí excelentes sinais de que nós vamos ter um país completamente diferente num futuro muito próximo, senhor. Carlos Biderman, geralmente, isso não é nem geralmente, é regra geral mesmo, todos os governantes nos primeiros anos começam a fazer viagens. Viajam para a Europa, viajam para a Ásia, viajam para a América do Norte em busca de novos negócios. Mas uns viajam para Bolívia, para Cuba e tal. Alguns não nem outros viajam para Bolívia, para alguns Cuba. vão mais perto, Em vez de buscar dinheiro, vão oferecer dinheiro. Vão levar dinheiro, né? Mas isso aí é uma realidade, infelizmente, que acontece
aconteceu e tomara que não aconteça mais. Mas o próprio governador Eduardo Leite viajou recentemente também em busca de negócios. Tá? O presidente Bolsonaro retornou agora da Índia, tá? Em busca de negócios. A resposta desses negócios, embora a regra geral é ir em busca de negócios, mas a regra geral do retorno desses negócios não foi, até então, não é, muito eficiente, muito eficaz no resultado. Tá? O senhor vê que com essas reformas todas de previdência, essa reforma administrativa, essas reformas que estão sendo levadas, que já foram levadas a cabo, a trabalhista mesmo, a primeira delas e tal, o senhor vê que, então, essas reformas vão trazer esses negócios, quer dizer, esta peregrinação do presidente terá mais eficácia do que as peregrinações anteriores? Eu creio que sim, os sinais são positivos. Acho que, como dissesse muito bem, acho que as respostas não são muito rápidas nesse tipo de situação, né? Isso vale muito mais como uma demonstração de boa vontade e mostrar um pouquinho do Brasil lá fora, até porque as notícias que chegam lá são muito distorcidas, tá certo? Então, eu acho que, vamos dizer assim, os reflexos nunca são imediatos. A mudança de humor dos investidores, ela é lenta, né? Os investidores internacionais ainda não chegaram na Bolsa brasileira e a Bolsa ainda continua muito barata, né? Então, eu acho que essa resposta vem em algum tempo, mas é melhor que a gente esteja num processo de recuperação lento, gradual, constante e firme, que mostre, eu sempre digo isso, uma inversão da curva. Isso é extremamente importante para o investidor ver, ele mostra uma inversão da curva e nenhum risco de mudança de cenário num futuro muito próximo. Eu acho que se a gente quando tiver essa visualização de que as reformas que estão sendo feitas são para ficar e elas são consistentes, eu acho que aí o Brasil realmente toma um novo rumo. A nível de privatizações, do ano passado o Brasil foi extraordinário. Não lembro dos números agora, mas eu tenho, enfim, tido bastante contato com o Salim Matar. Os resultados são extraordinários. Essa semana venderam 1 bilhão de ações excedentes do Banco do Brasil. Venderam como efeito financeiro muito pequeno, mas como demonstração super importante, 2 casas que eram preocupação de ministros em Brasília com ágio extraordinário. Uma casa que era por 7,5, venderam por 10, que era a casa destinada ao ministro Paulo Guedes, foi vendida por 10 milhões de reais. Então o Brasil está arrumando a casa ao longo desse tempo, já demitiu quantos cargos em comissão. Então, esse arrumar de casa é lento, né? Mas ele demonstra e efetivamente uma mudança de rumos. Os objetivos de privatização para esse ano são extraordinários. Para o ano que vem também. Aqui no Rio Grande do Sul temos empresas que vão ser privatizadas, né? A Transurb vai ser privatizada. Casualmente, a pedido do Salim, estou lá no conselho da Transurb. A Ceitec vai ser provavelmente extinta, né? CE vai ser privatizada, provavelmente a CE Distribuição vai ser privatizada esse ano, né? No Paraná está sendo privatizada a Copel Telecom. Então, a nível federal, muita coisa acontecendo. Então, tudo isso vai remeter para um país completamente diferente do que se tinha. Carlos, nós tivemos aí recentemente no país, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo dizendo que o Brasil foi surrupiado em mais de R$1 trilhão pela corrupção dos governos Lula e Dilma. R$1 trilhão, olha a representatividade que tem isso aí. O nosso PIB é 6,5 trilhões de reais. R$1 trilhão foi para a corrupção dos governos Lula e Dilma. Quer dizer, hoje o que se vê é um governo que combate a corrupção, onde ele vê que existe corrupção, ele corta pela raiz. Isso aí é fundamental, né, para que nós possamos atrair investidores, não só a segurança jurídica, mas a seriedade e a transparência do governo. Eu acho que isso é uma característica desse governo. Posso dizer o que quiser, que não gosto do Bolsonaro porque ele é isso e aquilo, sei lá. Eu não quero o Bolsonaro, como se diz no futebol, né? Para ser marido da minha filha. Eu quero ele ser para ser presidente da República, tá certo? Ele está fazendo esse papel com raro brilhantismo, tá certo? Então, dá para elogiar tudo que ele faz, obviamente não estou lá, vamos dizer assim, apoiando tudo. Evidentemente que tem coisas que a gente sempre tem para criticar, mas a linha geral é muito positiva, né, Silvio? Então, acho que, de novo, as coisas estão andando muito bem, o apoio é fundamental para que as coisas continuem andando. Então, eu estou muito otimista, né, de novo, em relação a todo esse processo. Então, acho que realmente a gente... E aqui no Rio Grande do Sul, trazendo um pouco a conversa aqui para o Estado, né, tivemos essa semana aí vitórias importantes nas assembleias, cujo efeito financeiro talvez seja pequeno. A reforma administrativa, né? O efeito talvez seja ainda pequeno, mas é emblemático. Mas é emblemática essas vitórias do governo Eduardo Leite. Tem que, enfim, o processo todo começou com Sartori é importante nessa mudança de rumos do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite continua esse processo, então acho que o Rio Grande do Sul também começa a ter alguns sinais positivos aí de recuperação do Estado que são extremamente importantes. Não existe como ter
ter um Estado proativo, positivo, se as finanças estão absolutamente desequilibradas, né? E a questão da corrupção tem total razão, não tem nada que acrescentar ao que tu dissesse. Não sei se o número é 1 trilhão ou 500 bilhões, sei lá quanto é que é o número, mas a seriedade com que esse governo está atuando, não existe absolutamente nada que possa dizer. Tem o que ali, se a gente via a manchete de um jornal acusando que o irmão do presidente estaria fazendo lobby aqui ou ali, então eles estão procurando situações, estão criando fatos, muitas vezes, que não existem para tentar desestabilizar o governo, mas o fato é que tentam esconder esse trilhão de alguma forma e tentam buscar alguma coisa para desestabilizar, o que é absolutamente antipatriótico, antipaís e que tem realmente atrapalhado bastante as coisas. Carlos, o senhor passou por uma análise em nível federal, passou também por uma análise em nível estadual. Vamos dar uma pincelada na análise em nível de nossa tribo aqui do município. Nós temos amanhã uma situação bastante complexa, que é na Câmara de Vereadores, a situação aí da passagem de ônibus, né? Que tem 5 variáveis, aí, 5 situações colocadas pelo prefeito municipal para baixar a passagem de ônibus. É uma revolução, não tem dúvida nenhuma, né? É a questão do aplicativo, 28 centavos por quilômetro rodado, etc. Né? Uma rápida pincelada, o senhor tem condições de nos ajudar nesse sentido? Eu admiro muito o prefeito Marquesan, votei nele, não votaria de novo. Votei nele, é uma pessoa que fez um trabalho muito importante na Câmara Federal, porém essas medidas são estapafúrdias, né? A primeira de aumentar da forma como aumentou o IPT, pode se discutir aqui ou ali, tem alguns aspectos, enfim, que poderia se aceitar, mas todo aumento de imposto é nefasto para a sociedade. Toda vez que se retira recurso da sociedade e transfere para o poder público, nós estamos gerando desperdício, tá certo? Por definição. Isso não tem discussão sobre isso. O cara gera um aumento de IPTU de 68 milhões e gasta 35 em propaganda, em jornais fora de Porto Alegre, para defender o IPTU de Porto Alegre, no estado de São Paulo, no Valor e na Folha de São Paulo. Que é isso? O Tribunal de Contas entrou e acho que, quer dizer, não sei se acabou com essa festa, mas não faz nenhum sentido. Agora, essa proposta de redução da tarifa de ônibus, que seria em si louvável, mas a forma como está sendo feita poxa, ontem eu ouvi a entrevista do secretário defendendo o pedágio para as pessoas, para os automóveis da grande Porto Alegre. Eu troquei de estação, vou ouvir uma música. Não vi essa conversa desse cara, porque realmente não faz nenhum sentido. Então, as propostas de compensações são absolutamente ridículas. Quando a sociedade encontra uma alternativa de se locomover de uma forma mais barata e eficiente, gerando emprego, gerando renda para os motoristas de aplicativos, poxa, o mundo mudou, poxa, os caras estão aí transportando, as pessoas estão felizes que pode pegar um Uber, em vez de esperar um ônibus que leva 10, 15, 20 minutos, meia hora, às vezes atrasado, com calor, sei lá em que condições vai chegar do outro lado, não sabe como é que está o trânsito, ele pega um aplicativo no celular, marca em 1 minuto ele está recebendo do carro, ele já sabe que daqui a 5, 10 vai chegar no seu destino, pagando um preço barato. Poxa, à medida que se encontrou, a sociedade encontrou essa solução, aí vem o poder público e vem taxar esse negócio, vem pedir para privilegiar o que está morrendo, porque por razões óbvias e naturais morreu. Tá certo? Ou está morrendo? Não morreu completamente, obviamente que não. Aí tu vai taxar aquilo que vem dando certo, cobrar daquilo dando certo, criar um pedágio impedindo a livre circulação das pessoas da cidade, citando exemplos de Londres e Singapura, eu vi ele dizer isso. Meu Deus, o objetivo lá foi completamente diferente, foi restringir... Não é para entrar na cidade de Londres. É para restringir áreas que estão muito movimentadas e é natural que pelo preço se restrinja. Áreas turísticas. Nos Estados Unidos, as faixas exclusivas, tem preço, tu olha lá, está o preço estabelecido. Se é uma área de pouco movimento, o preço é 50 centavos. Se é uma área de muito movimento, custa $4. Então, de acordo com o movimento, vai regulando o custo daquela faixa exclusiva que o cidadão tem a opção de usar ou não usar. Se ele não usar, ele vai levar mais tempo. Agora, poxa vida, o exemplo de Londres e Singapura é completamente diferente do que está querendo fazer em Porto Alegre. É estapafúrdia essa proposta, não faz nenhum sentido. Carlos, temos um minutinho. Está chegando aí a Libertadores da América. Tem um time que vai fazer o exame do Enem para ver se entra na fase quente da Libertadores. O Grêmio vai direto. Qual é a tua expectativa em relação ao Grêmio? A melhor possível, Silvio. Não tenho acompanhado o dia a dia do clube, até pela minha posição, mas converso com as pessoas, enfim, tenho acompanhado o que está acontecendo. Pode-se discutir aqui ou ali, todo torcedor tem a sua opinião, obviamente que eu tenho a minha.
mas a expectativa é muito boa. O clube está muito arrumado, essas alterações que foram feitas no futebol são salutares, de vez em quando tem que dar uma mexida mesmo. Uma oxigenada. Então, uma oxigenada no processo. O Grêmio vem com uma forma, está se falando muito que envelheceu o plantel. Poxa, envelheceu o plantel, mas temos 4 jogadores na seleção pré-olímpica que estão chegando agora. Poxa vida... 4 guris, né? 4 guris chegando aí com toda a condição de serem titulares, ou alguns em condição de serem bons reservas. Uma equipe que foi vice-campeã lá no São Paulo, no detalhe, por uma bobagem de um guri que aconteceu uma expulsão enfim, por uma bobagem do menino, enfim. Então, poxa, eu acho que tem toda a condição de ter um excelente ano aí. Se vai ganhar, a gente não sabe, mas que o trabalho está sendo bem feito, isso não tem nenhuma dúvida. Para disputar em condições de ganhar, com certeza. Carlinhos, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Sucesso cada vez mais. É importante que, quando vem aqui o Biderman, façamos essa análise toda, né, bem de alguém que conhece o mercado, que conhece, digamos, os meandros, onde é que as coisas acontecem, porque nós temos que atrair investimentos, o Brasil precisa disso. Outro dia o Paulo Guedes, lá em Davos, disse que o Brasil, ele paga de juros 400 bilhões de reais. Isso significa 106 bilhões de dólares, que é exatamente o que os Estados Unidos gastaram no Plano Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, para reconstruir a Europa. E ele finalizou dizendo assim, ó, a cada ano o Brasil reconstrui uma Europa só para pagar a dívida pública. Que barbaridade. Então tá. Carlinhos, obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço, muito obrigado. Um rápido intervalo, Ótimo nossa dia a Economia vocês. e Desenvolvimento volta já já.